Olá, meus amigos do Milk News. Estamos uma vez mais com vocês e para nós é sempre um prazer redobrado. Já disse isso várias vezes. Gosto muito desse nosso bate-papo. Eu sempre pedindo a vocês, nós temos que manter esse nosso canal de comunicação, porque aqui nós falamos aquilo que a grande imprensa não gosta de falar. Vocês entenderam? E na medida que vocês tiverem alguma coisa, é só vocês nos passarem. Claro, a gente faz um jornalismo verdade com responsabilidade. A gente faz uma apuração, a nossa equipe apura e realmente nós levamos sim, tá bom? Aqui não temos nenhum tipo de patrocinador que possa fazer algum tipo de influência sobre o conteúdo do nosso programa. Daí a importância que eu peço sempre a vocês. Qual é a única maneira de nós mantermos o Milk News no ar? É tendo sempre uma audiência, e essa audiência qualificada que vocês nos dão, tá? Então, por favor, através da TV Guarujá, 1h30 e 5h30 da tarde, e através da internet, a qualquer momento, www.milknewstv.com.br, à sua disposição. O programa do dia e os programas anteriores, se você quiser fazer alguma checagem, levantar alguma informação, ok? Por falar em informação, eu estou recebendo uma aqui que eu quero me apressar em passar a vocês, porque é uma atualização de um assunto que a gente vem falando ao longo da semana toda, com relação ao senhor Aref Saab, funcionário da prefeitura agora afastado, que tem um patrimônio aí espetacular, mais de 60 milhões, 70 milhões, os números são absurdos. Ele tem 106 escrituras no nome dele, fora dos laranjas. Ele ganha 9.400 por mês e é o chefe do setor de alvarás da Prefeitura de São Paulo. Bom, esse cidadão já trabalhava com o prefeito Kassab na gestão Pita, quando o Pita foi prefeito de São Paulo. Ele, quando o Kassab virou prefeito, nomeou para esse cargo, que é o cargo dos sonhos de qualquer funcionário da prefeitura, né? Quer dizer, daquela banda que a gente conhece. Pois bem, foi então, eu recebo aqui que o braço direito desse diretor, esse Saab, Aref Saab, ele tinha uma funcionária da prefeitura que era uma arquiteta, uma senhora, Lúcia de Souza Machado. Ela tem 70 anos de idade. Ela era braço direito dele. A polícia e o Ministério Público fizeram uma diligência com autorização judicial na residência dessa funcionária e apreenderam a módica quantia de R$1.700.000 em dólares, reais e joias. Quem é que guarda, com essa insegurança que se vive, quase 2 milhões em casa? Extremamente suspeito. Essa é uma atualização desse caso. Pois bem, por falar em insegurança, nós vivemos um período, eu já disse isso, eu vou ter que repetir, sob a égide da insegurança. Está havendo um mal-estar coletivo. Quando a insegurança se torna quase que paranoica, é o que está acontecendo, a população é capaz de ações, de atitudes incontroláveis. O medo conduz a isso. Se não, vejamos, se a polícia, a instituição policial, militar e civil, estão dando mostras de que estão acuadas pela ação de um grupo de bandidos que se reúnem sob a sigla de um partido, PCC, e conseguem atemorizar os policiais a ponto de muitos deles usarem artifícios, tipo não andar com credencial, não andar fardado na rua, no caso dos PMs, os civis também não usarem os coletes, enfim, eles estão acuados. A demonstração que está sendo dada à sociedade é de que a polícia está temerosa. E tem razão de estar, ganhando o que ganha.
com a responsabilidade, que tem filho, que tem mulher, tem família. O policial, para se expor desta maneira como está sendo exigido dele, não é? Sem nenhuma condição sequer de trabalho. Então, vejam bem, a coisa é muito mais profunda do que uma mera histeria. O que não se pode também é deixar que esses elementos, né, promovam a histeria, porque está todo mundo histérico. Eu tive um caso concreto ontem de uma família que tinha um compromisso, mas que aqui na Baixada foi dada uma ordem de recolher, e essa família não foi a esse compromisso social de medo, porque alguém disse que o PCC ia executar pessoas na rua. Bom, isso não pode se transformar nessa psicose, não pode, nessa neurose, sabe? Não pode. Mas os números, por outro lado, nos fazem entender que alguma coisa existe de podre no reino da Dinamarca. Porque nós temos uma insegurança pública chefiada por uma pessoa totalmente insegura e provando ser despreparado e que só se mantém no cargo exatamente de função das injunções políticas, o senhor Ferreira Pinto, mais claramente, e cuja gestão foi saudada no início como sendo a gestão moralizadora, mas que os índices de criminalidade sobem vertiginosamente a todo instante. Latrocínio estourou, mais de 40%, 50%, sabe? Furto, roubo, enfim, é tudo o que diz respeito à segurança pública. E ele se mantém no cargo, politicamente, obviamente, não é? Então vejam esses números. Desde janeiro agora, no início do ano, até este sábado passado, no dia 23, 39 policiais militares foram vítimas de crimes violentos no horário de folga, de acordo com a PM, dado da própria PM. De quarta-feira, dia 20, até o sábado passado, 4 agentes morreram. De lá para cá, mais 2, na noite passada e retrasada. Nós temos 6. Agora, vejam bem, onde é que eu tenho que chegar para que a gente faça um comentário sereno, tranquilo? Porque, realmente, a grande imprensa não está tratando com a devida preocupação esse fato. Vamos extrapolar isso, gente. Será que eu estou exagerando no que eu penso? Quando um grupo de marginais, bandidos, tá, se reúnem, criam até uma sigla, no caso PCC, e afrontam o Estado, e o Estado se recolhe. Veja bem, o Estado fica com medo. O que pode ser isso? Sendo que você tem que analisar que esses elementos são de nível cultural mais baixo. Desses elementos, a maioria está presa, não é? Dentro de presídio. As ordens saem de dentro dos presídios com todas as dificuldades. Com tudo isso, com baixo nível cultural, como a maioria dos chefões na cadeia, eles conseguem afrontar o Estado. Então, o que acontece? O Estado dá uma demonstração, então, de fraqueza. E o que resulta isso? Chega muito próximo a um Estado anárquico. Isso é muito grave. Isto é muito perigoso. Porque isto é um efeito cascata. Na medida que o cidadão para pensar que meia dúzia de delinquentes de dentro da cadeia afrontam um Estado da maneira como estão afrontando, anunciando que vão matar policiais e matam, não é? O que é isto? É um Estado fraco. Em última análise, é uma instituição que está se deteriorando. Então, aquele que tem um nível cultural um pouco maior, vai assim, porra, pera um pouquinho, isso é meia dúzia de marginais, de nível cultural lá embaixo.
né, sem nenhum preparo, afrontam. Bom, espera um pouquinho, eu vou fazer também, eu vou cometer minha modalidade. Daí vem o estelionato, daí vem os cachoeiras da vida, né, vem os contraventores, as pequenas não, né, as transgressões assim, menos violentas, porque o Estado está dando demonstração de fraqueza contra um grupo teoricamente despreparado. Entenderam o fulcro do problema? Entenderam onde é que a coisa vai chegar? A que ponto isso pode chegar? Por uma questão de mera injunção política. Ah, não, foi o Serra que indicou o Ferreira Pinto, então eu governador, não vou tirar porque eu vou precisar do Serra, porque o Serra vai ser prefeito, depois ele vai apoiar a minha candidatura para governo, ou quem eu vier indicar. Então, é tudo política. Enquanto isso, verdadeiras ou não as ameaças, o Estado já foi atingido. Além desses 6 que morreram, coitados, o Estado como instituição foi atingido, porque está todo mundo sob a égide do medo. Eles já atingiram o objetivo deles. Será que precisa ser muito esperto para perceber isso? E será que por trás disso não existem outros interesses também de ordem política, usando, quem sabe, o nome do próprio PCC para desestabilizar o governo? Nós não somos burros, nós temos que analisar todas as possibilidades e elas estão aí. Mas o fato concreto é que já existem 6 vítimas e atentados contra postos. Só não explodiu uma dessas casinhas de polícia, que eles roubaram um carro, meteram fogo no carro e jogaram em cima. Acontece que perdeu a direção e não bateu na guarita, bateu num outro carro antes, senão teria explodido um posto policial na madrugada retrasada. Então isso é um estado de guerra, isso é um estado anárquico. Entenderam onde eu quero chegar? Aí já é mais uma análise sociológica do que uma análise de segurança pública somente. Mas eu não gosto muito de falar com relação a mim. Graças a Deus, Deus me deu uma grande oportunidade, alguns anos atrás, de presidir a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo. Fui presidente da COSESP e consegui fazer uma coisa, eu instituí naquela ocasião o seguro de vida dos policiais. Só 2 lugares do mundo não tinham: Bangladesh e o Estado de São Paulo. A duras penas conseguimos. Não é o preço de uma vida, obviamente. Mas hoje eu me sinto confortado quando eu vejo que muitos deles, as famílias estão sendo amparadas por esse seguro. E naquela ocasião, eu só quero deixar uma coisa registrada, talvez eu estoure um pouco o meu tempo. É um desabafo. Para conseguir impor isso, para que o preço ficasse mais baixo, eu fui obrigado a engolir que o seguro só cobriria durante o período de trabalho. Mas sabem todos vocês que existe uma coisa chamada RETP, Regime Especial de Trabalho Policial. E o policial é policial 24 horas, ele não é só no período em que ele está trabalhando. Então esse seguro é inconstitucional, esse é ilegal, melhor dizendo. Então, naquela ocasião, eu pedi a várias associações defensoras dos policiais que entrassem com mandado de segurança contra mim na oportunidade, para que eu pudesse responder ao juiz que eu também achava e vocês teriam ganho. E nenhuma associação entrou na justiça. Isso é uma coisa que tem que ficar claro para que vocês saibam por que só cobre durante o período de trabalho. É uma incongruência, é uma coisa que não pode. Se o RETP exige exclusividade, se o RETP te obriga a ser policial 24 horas, sob pena de prevaricar, ele é obrigado a lhe dar também todas as garantias que a lei lhe reserva. Isso precisa ser dito. Essas associações estão perdendo tempo. Entra na justiça que vocês ganham, baseado nesse argumento. Graças a Deus, alguma coisa foi feita, porque senão nem dinheiro para o enterro, muitas vezes, o policial tinha naquela ocasião um enterro decente, porque a família ficava míngua.
a mulher beirando a prostituição e os filhos desamparados no meio da rua. Era esse o quadro que existia. Agora eles estão querendo levar a polícia para o mesmo sentido. E depois a sociedade fica muito próxima a um estado anárquico, porque está todo mundo com medo do que está acontecendo. Muito obrigado a vocês uma vez mais, um grande abraço. Por favor, divulguem o Milk News TV. Até amanhã, se Deus quiser.